Olá, aquele abraço. Estamos começando o nosso TVI News, primeira edição. É isso mesmo, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Um abraço a você de Ilhéus, um abraço a você de Itabuna, as duas maiores cidades aqui da metade da Bahia. Olha, gente, hoje é terça-feira, é dia de falarmos aí para você se cuidar, sua saúde, sua qualidade de vida, acima de tudo, né? Depois de Deus, claro, cuidar da saúde, é muito importante a qualidade de vida. E hoje chega a Priscila Cel com uma dica bacana para você daqui a pouquinho, tá? Hoje também a gente vai ao quadro de Dalila Reis, direto de São Paulo, com os 10%. Ela vai estar aqui em nosso programa para mais uma dica para você que é empreendedor ou você que quer cuidar da sua vida pessoal, né? Como você crescer na vida, sempre uma dica bacana aí da Dalila e você não pode deixar de fazer parte desses 10%. Então daqui a pouquinho aqui no programa. Nós vamos destacar também hoje algumas notícias, né, que estão chegando aqui aos nossos estúdios, à nossa redação. Inclusive foi preso agora pela manhã um grande empresário do ramo de farmácias do Brasil. A gente vai falar dessa notícia daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também do que acontece em Brasília hoje na nossa política nacional. Vamos comentar a política local também, né? Tá ruim o som aí, Cássio? Tá bom? Então a gente vai falar também da política local, a política baiana, daqui a pouquinho aqui no TVI News. Olha, eu começo falando do tempo para você aqui do sul da Bahia, tá? Segundo o IMET Clima Tempo, Vitória da Conquista, hoje terá a máxima de 24 graus, pode chover a partir das 11 da manhã e nesse momento na Praça Olívia Flores, 20 graus, tá? A nossa Suíça Baiana, que hoje amanheceu com 16 graus, nesse momento está com 20 e ao meio-dia vai chegar aos 24 graus. Chuvas a partir das 11 horas, mas muito fraquinha. É quase uma garoa, tá? Vai ficar garoando aí até as 2 da tarde, depois o tempo volta a ficar aí parcialmente nublado, com a possibilidade do sol aparecer, e às 17 horas, perto do pôr do sol, volta a dar aquela garoazinha aí, Vitória da Conquista. Um clima bem gostoso, hein? Então tá aí, hoje deve chover aproximadamente 30 milímetros no máximo em Vitória da Conquista. Canavieiras, nossa cane, 24 graus nesse momento, a máxima vai ficar nos 25 graus às 11 horas. Não chove, está parcialmente nublado, muitas nuvens no céu no decorrer do período. Agora, a partir do meio-dia, pode haver uma precipitação aí, caiu uma chuvinha aí até as 3 da tarde, hein? Previsão de chuva ainda para amanhã. Porto Seguro, choveu muito ontem, nesse momento 24 graus, está caindo uma garoazinha agora, né? Aquela chuvinha fraca, vai ficar assim o dia inteiro, tá bom? Momentos aí, períodos de apenas nuvens, nublado, mas a maior parte do dia vai ser com aquela garoa. Então vai ser assim hoje o dia inteiro e provavelmente amanhã em Porto Seguro. A máxima, como eu disse, não passará dos 25 graus. Itacaré, 24 graus nesse momento. Um abraço para o Albert Queiroz, um abraço para o Kleber Isaac, né? E também tem mais uma pessoa lá, é a Kátia, não, rapaz, esqueci o nome dela, Kátia Gomes, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela aí. Está assistindo a gente lá em Itacaré. 24 graus nesse momento, 25 graus, o máximo que vai chegar a temperatura aí a partir das 11 da manhã. Está caindo uma garoazinha também, né? Está bastante nublado e vai ficar assim até o meio-dia. O período da tarde pode ser que chova também um pouquinho, tá? Previsão aí para quarta e quinta também com essa chuvinha fraca. É um resquíciozinho de uma frente fria que está estacionada aqui no sul da Bahia. Floresta Azul bastante nublado, né, o tempo nesse momento. Se chover, será na parte da noite, né? Durante o dia vai ficar apenas nublado, parcialmente nublado, com 26 de máxima a partir do meio-dia. A nossa querida cidade dos lagos, aí Itajuípe, 25 graus nesse momento, bastante fechado o tempo, pode chegar a 26 graus a temperatura a partir do meio-dia, com previsões aí para chuvinha fraca no decorrer da tarde, tá? Ibicaraí, 24 graus nesse momento, muito nublado. A máxima vai ficar na casa dos 26 graus a partir do meio-dia. Não há previsão de chuva aí, pelo menos até as 4 da tarde. Possivelmente entre 4 e 5, né, antes do pôr do sol, cai uma garoazinha bem fraca. Buerarema, 25 graus nesse momento, bastante nublado o tempo.
deve permanecer assim durante toda a manhã. No período da tarde pode ser que haja uma precipitação e caia aquela garoazinha também, tá? A mesma previsão para amanhã, quarta-feira, aí na cidade. Ilhéus, nesse momento 25 graus no centro da cidade, 25 graus no centro da cidade e a máxima vai chegar aos 26 graus, tá? Bastante nublado o tempo. Meio-dia deve cair uma chuvinha em Ilhéus, bem fraca, depois o tempo segura um pouquinho, né? Continua ali com aquelas nuvens e a partir das 15 horas pode cair outra garoazinha, tá bom? Essa é a previsão para Ilhéus. Itabuna, amanheceu hoje com 20 graus, né? 20 graus, a máxima não vai passar dos 27 graus ao meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. A gente está aqui, gente, a menos de 1 quilômetro de Ilhéus, viu? Quase na divisa aqui dos dois municípios e no alto, uma vista maravilhosa aqui da cidade de Itabuna, tá? Nesse momento cai uma garoazinha, o tempo está bem fechado, não vai chover agora pela manhã, né? Agora, 15 horas, pode haver uma precipitação com um pouquinho mais de chuva e a previsão é para até às 16 horas. O sol vai se pôr às 17h29, tá? Então tá aí, 27 graus. O dia deve permanecer assim e a noite também bastante nublado. Então você de Itabuna não vai poder ver, né, a chuva de meteoros, né, que vamos ter aí no espaço. Mas, né, quem sabe o tempo abre à noite, né? Mas pela previsão aqui não vai abrir, muitas nuvens. Salvador, a nossa capital, tem 26 graus nesse momento, a máxima vai ser de 27 graus ao meio-dia, não chove hoje, o céu fica encoberto, né, o sol encoberto com algumas nuvens no decorrer do período, mas nada de chuva nem hoje nem amanhã para Salvador, tá bom? Essa é a previsão do clima-tempo aqui em nosso programa para deixar você atualizado. Olha, gente, daqui a pouquinho eu vou dar uma informação aqui, né? Tem muita gente querendo saber quem é o empresário, né? Quem foi o empresário que foi preso aí hoje pela manhã em São Paulo. Ele que é do ramo de farmácias, tá? É um grande empresário, uma grande rede de farmácias que já tem aí em vários lugares do Brasil. E daqui a pouquinho eu vou dar essa informação para você, tá bom? Olha, tem uma notícia que chegou aqui pra gente, né? Porque a secretária Sônia, ela ficou de vir ao nosso programa semana passada, não veio, teve que fazer uma viagem e adiou a entrevista. Mas eu tive uma informação hoje pela manhã que a obra da FIC, né? A obra da FIC vai ser realmente iniciada ainda depois do dia 15. Quer dizer que aquela ordem de serviço assinada pelo prefeito, né? Com aquela fanfarra, aquela festa, não resultou em nada, está tudo parado lá. E a obra só vai começar depois do dia 15. Essa é a informação que chegou para a gente hoje pela manhã. Então a gente aguarda ainda a confirmação da secretária para ver qual dia ela vem aqui no programa, assim que ela retornar de viagem, para que a gente possa esclarecer estes e outros assuntos, né? O pessoal da praça ali, né, Laura Conceição, nos cobra muito porque é uma praça histórica ali da cidade, né? A praça onde fica, inclusive, a matriz da Igreja Católica de Itabuna, a matriz de São José, e o bispo diocesano que fica ali também. Então eles cobram ali porque naquele local onde funcionou a Fundação de Cultura, hoje serve de abrigo para drogados, né? Muita gente morando ali dentro, chamados noias, né? Aquelas pessoas que usam drogas ali cotidianamente, estão morando, se abrigando dentro do prédio antigo da FIC, né? Uma casa tombada historicamente, porque ali é a primeira cadeia pública da cidade. Então as pessoas se incomodam muito, a associação aí do centro da cidade com a Rosa Penza, né, sempre cobra aí das autoridades melhorias para aquela praça ali e principalmente para esse prédio da FIC, porque a partir dali esses noias, né, esses drogados, eles saem pelos telhados, acabam furtando, roubando, né, porque eles precisam roubar para alimentar o traficante, né, comprar droga. E aí as vítimas são os moradores daquela região, que é uma região central da cidade, uma região importante da cidade e não pode realmente ficar à mercê desses marginais, né? Inclusive eu cobro também a Secretaria de Assistência Social, né, da cidade, porque ela recebe verbas para isso. Qual é a atuação dela junto a esses drogados? Eu sei que não se pode prender essas pessoas, não se pode chegar lá e conduzir essas pessoas para um local sem que elas concedam, né, eu dei autorização para isso.
Mas existem outros meios de você cadastrar essas pessoas socialmente, né? Até impedindo que elas usem droga de alguma forma ali, com algum benefício social. Eu acho que tem como fazer isso. Então, eu cobro aí da Secretaria de Assistência Social do município uma ação, né, para evitar que esses drogados, né, fiquem ali se alojando na Praça Laura Conceição, especialmente ali na antiga sede da FIC, né, que está abandonada no momento, né? Então vamos ver se começa essa reforma para tirar esse pessoal dali e fazer esse trabalho de assistência social. Fica o recado aí, se o pessoal da secretaria quiser vir aqui ao programa, nós abriremos o espaço para as devidas explicações, né? Porque permanece tanto tempo ali essa turma usando drogas, né, nas dependências de um patrimônio público. Então fica aí a reivindicação. Outra coisa aí, gente, eu vi esta semana na internet, eu não tenho andado muito no centro da cidade, mas vi na internet uma matéria, né, sobre o vandalismo que está acontecendo no centro da cidade. Tem uma turma aí, eu não sei quantas pessoas são, que estão quebrando, né, patrimônio público, depredando a cidade, né? Então a gente cobra essa ação também da Guarda Municipal. Gente, a Guarda Municipal está uma controvérsia, né, em Brasília, até agora não se resolveu se a Guarda Municipal pode ser polícia, se não pode, mas todo guarda municipal só quer ser polícia, não quer cumprir aquilo que está previsto no seu estatuto, que é cuidar do patrimônio público. A gente não vê a Guarda Municipal cuidando do patrimônio público. Se tivesse guardas municipais ali, dia e noite, revezando nas praças, nos jardins, a gente não teria, né, esse estrago que está sendo feito. As pessoas estão arrancando bancos de jardins, né, brinquedos, enfim. Aí de um lado a prefeitura está se esforçando para... inclusive aí, você está vendo aí a imagem da Praça Otávio Mangabeira, né? Essa é a Praça do Cacau, perto do shopping, né? Olha, essa praça foi inaugurada, gente, no dia 26 de julho. Não tem um mês ainda, já está assim, ó. Olha o balde de lixo jogado no chão, os bancos arrancados. Aí eu pergunto, cadê a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não é para isso, não é para tomar conta das escolas, enfim, de todo o patrimônio público, das praças. Se tivesse aí 2 guardas ou 4, sei lá, de manhã, 4 à tarde, 4 à noite, a gente não teria isso aí. Então, com a palavra aí, o senhor Humberto Matos, ele é secretário da SESOP, né? Secretaria de Ordem Pública. Então, vem ao programa aqui, secretário, para explicar cadê a Guarda Municipal. A gente não vê a Guarda Municipal, nem nessa praça, nem na Praça Otávio Mangabeira, que também foi inaugurada, acho que dia 28, né? 28, dia da cidade, 27, foi na véspera, se não me engano, do dia da cidade. A gente não vê a guarda. Eu passo ali às vezes, não vejo guarda ali. Ali tem banheiros que precisam alguém tomar conta e alguém ficar com a chave, né? Porque se deixar aberto, eles vão fazer a maior porcariada ali dentro, né? Então tem que ficar trancado quando alguém precisa pegar a chave. Mas para isso precisa um guarda ali. São vários banheiros públicos que tem ali, né? Sanitários. Precisa um guarda para tomar conta, no mínimo um. E a gente passa ali e não vê. Aí essa praça também, que fica numa avenida, né? Você que não é da cidade, fica numa avenida importante da cidade. Avenida, aliás, são 2 avenidas ali, a Mário Padre e a Avenida... Passou o nome agora da avenida ali, né? Fica ali bem pertinho da Câmara de Vereadores, inclusive. Então, não custa nada, né, botar a guarda aí tomando conta. Aliás, ali tem 2 grandes praças. Tem a Laura Kauark, né? Laura Kauark, que foi uma arquiteta famosa aqui da cidade, uma homenagem a ela. E tem essa praça aí, que é Pastor Hélio Lourenço, o nome dessa praça, que também é chamada de Praça do Cacau, porque tem um monumento aí do cacau, né? Mas é Praça Pastor Hélio Lourenço. Então fica aí, gente, o nosso repúdio a essas pessoas marginalizadas, né? Que são marginais mesmo, que quebram aí. Não é que elas são marginalizadas por isso, né? Por esse ato de vandalismo. Já são marginais, naturais mesmo. A pessoa que faz isso vive à margem da lei, né? São bandidos. Então essas pessoas precisam ser presas em flagrante. E para isso tem que ter a Guarda Municipal. A guarda não quer ter poder de polícia, então aproveita a guarda, fica aí, quando vê alguém quebrando, vai lá e prende, algema e leva para a delegacia.
Porque não pode ficar assim, né? Deixando a cidade desse jeito. Aí nós pagamos os impostos, os gestores fazem a obra e aí vem um e destrói. Não pode. Isso aí é inadmissível, tá? Então fica aí nosso repúdio, né? E o espaço aberto aqui para o secretário, né? Humberto Matos, que é da CESOP, e também a secretária Sônia Fontes para falar sobre a obra da FIC, tá, gente? Então, ela disse que assim que retornar da viagem, vai nos falar, vai nos comunicar e marcar um novo dia para entrevista aqui no programa. Vai falar também sobre as obras lá do São Caetano, que eu mostrei aqui também semana passada. E a gente está curioso para saber sobre aquele posto de combustível, né? Que ele está ali no alinhamento da marginal direita, né? De quem sai do bairro de São Caetano para o centro da cidade. E aí, vai tirar o posto dali para concluir a obra? A gente quer saber como é que vai ficar aquele entorno ali da Avenida Princesa Isabel, com a construção ali de um viaduto, né? Que vai ligar a Princesa Isabel a Aziz Maron. Eu lembrei agora, né, o nome da avenida que eu falei ali, junto com a Mário Padre, que é Aziz Maron, né? Que emenda ali com a Mário Padre. E é ali que vai surgir esse viaduto, passando por cima da rotatória, né, passando sobre a rotatória e descendo na Avenida Princesa Isabel. Então a gente precisa saber como é que vai ficar a questão daquele posto de combustível que está ali dentro da marginal. Quer dizer, ele invadiu, né, aquela marginal da Princesa Isabel. Olha aí, você que está vendo as imagens, né, a gente tem à direita do vídeo aí, onde está esse monte de terra aí, né, é a construção da marginal, né. Ela sai ali do fundo do supermercado e vai em direção ao centro da cidade. Lá na frente tem um posto de combustível que está invadindo essa rua, essa marginal da Avenida Princesa Isabel. Então a gente quer saber qual providência será tomada com relação a esse posto, ou se a prefeitura vai ter que moldar a avenida, né, para estreitar ali devido ao posto. Olha lá. Você vê que a marginal chega no posto, ela para ali, porque não tem como seguir. O posto invadiu. E quem foi o prefeito da época que autorizou essa aberração aí? Será que isso foi autorizado? Eu não acredito que foi autorizado, eu acho que é uma invasão, né? E aí está a rotatória, onde vai passar o viaduto, essas árvores vão sair, mas a prefeitura está se comprometendo, porque nessas reformas que a prefeitura tem feito, já foram tiradas aí milhares de árvores. Então ela está se comprometendo a replantar essas árvores na orla, né, do Rio Cachoeira. Inclusive está sendo construída a nova orla, né? Tanto do lado do Berilo, aliás, Berilo não, perdão, do bairro da Conceição ali, do bairro São Judas, né? Ali também tem o Berilo ali perto, né? Então, tanto será a orla ali até a nova rodovia Ilhéus Itabuna, né? Então vai ser construída ali a orla e nessa orla eles vão plantar 5.000 árvores, tanto do lado direito do rio quanto na margem esquerda do rio. Mas eu acho que não é só isso, né? Além da orla, viu, secretária? Quando a senhora vem aqui, eu vou querer saber isso. Porque não adianta só plantar na orla. Tem outras áreas da cidade que requer uma árvorezinha, né? Porque o verão, gente, está cada vez mais quente. O verão está chegando aí daqui a pouco. O inverno, né, já está acabando, daqui a pouco vem o verão. E o verão vai vir de rachar. Assim como o inverno veio frio, o verão vai vir muito mais quente do que o ano passado. Essa é a previsão, porque a Terra, né, está sofrendo um aquecimento global e os verões estão, né, repetidamente mais quentes. Nós tivemos agora a prova aí na Europa, né? Vários países aí da Europa enfrentando altas temperaturas. Graças a Deus não foi como o ano passado, em alguns lugares chegou a 50 graus, né? Ainda bem que esse verão foi mais ameno, mas assim mesmo muito mais quente do que o normal. Alguns graus acima da temperatura normal. Então a gente tem que se preparar para o nosso verão aqui, né? E a gente tem que pensar, a gente não pensa só em quem é privilegiado, que pode ter um ar-condicionado em casa, né? Que tem sua moradia. Tem aquelas pessoas que vivem na rua, tem aquelas pessoas que em casa é insuportável, aí sai para procurar um arzinho para respirar, uma sombrinha, né? E aí procura uma árvore e não tem. Tem lugares ali que não tem árvore. Ali no Banco Raso mesmo foram arrancadas recentemente 2 árvores ali, né, para construir um camarote para o show. Passado o show, e aí? Então a prefeitura tem que replantar essas árvores, que é bom lembrar
que uma árvore não cresce em um ano. Tem árvores que vão levar aí, sei lá, 20 anos para chegar àquele ponto, né, de dar sombra. Então é lamentável a retirada de algumas árvores. Claro que tem algumas que foram realmente necessárias, né, porque senão não se fazia a obra. Mas tem essa mesmo do banco raso, eu acho que poderia passar sem tirar aquela árvore. Porque, nossa, quanto tempo vai levar para outra árvore chegar àquele ponto, né? Então a gente tem que pensar em tudo, né? Tem que planejar tudo. Não podemos só pensar a longo e grande prazo, tem que pensar a curto prazo, curto e médio prazo, né? As pessoas querem um abrigo ali para o verão, que é muito quente e está cada vez pior. Bom, gente, daqui a pouquinho eu vou dar a notícia, né, do empresário preso e dono de uma grande rede de farmácia, e vou dizer o motivo também, viu? Motivo que levou à prisão desse empresário. Mas agora, já que a gente falou aí de rede de farmácia, né? Isso é uma coisa que tem muito hoje pelo Brasil afora, é farmácia, né? Farmácia em toda esquina. Tem mais farmácia do que igreja, tem mais farmácia do que barzinho. É farmácia para tudo que é lado. Parece que o povo brasileiro virou hipocondríaco, né? Só vive doente, precisando de farmácia. E essas grandes redes de farmácia, né, verticalizaram. Começa lá em São Paulo e aí toma conta do Brasil inteiro. Onde tem um terreno livre, ela arrenda. Inclusive inflacionou até o preço dos terrenos abandonados, né? Nas cidades de porte médio, grande. Esses terrenos são alugados aí por essas farmácias. E os donos, né, que pensavam em vender o terreno, hoje já não querem mais nem vender, só querem alugar o terreno, né? É o chamado arrendamento. Porque ele aluga ali por um prazo de 10 anos, 20 anos, e ganha mais dinheiro do que se vendesse o terreno, né? E depois que aquela farmácia sair do terreno dele, ele ainda fica com o imóvel. Então é um negócio maravilhoso, né? Para o dono do imóvel. Então, gente, é muita farmácia, né? E isso é um indício ruim, sabe por quê? É um indício que as pessoas estão cada vez mais doentes, precisando sempre de remédio, de médico, né? Cidade que tem muito médico e muita farmácia é um péssimo sinal. Sinal que tem muita gente doente. Então, é lamentável. A gente tem que ter muita fé em Deus, gente, e cuidar da saúde, cuidar da qualidade de vida para não precisar tomar medicação, porque a medicação é química. Ela maltrata muito o organismo das pessoas. As pessoas não sabem, mas toda vez que ingere ali um comprimido, você está maltratando o seu fígado, maltratando o seu rim, maltratando todo o organismo. É muito produto químico. O nome já diz, né, gente? O remédio, ele é uma droga. Por isso que antigamente, né, lá para os idos de 1940, as farmácias chamavam drogaria. Tinha até uma cobra como símbolo, né? Simbolizando o veneno, porque o remédio é uma droga, é um veneno. Agora, ele está ali numa dosagem mínima que, ao invés de prejudicar totalmente, né, ele ajuda a curar alguma coisa ou a sanar alguma coisa. Mas é uma droga. E toda droga no organismo, ela causa algum estrago. Tem sempre um efeito colateral. Então, o bom é você cuidar da saúde prevenindo, né, para que você não venha a precisar de tomar remédio. Que você não venha a precisar nem de médico, só para fazer um check-up. E isso é o que a gente chama de qualidade de vida. Você precisa ter uma qualidade de vida. E como é que você faz isso? Uma atividade física regular, né? Até dentro da sua própria casa. Você pode pegar ali um banco, uma cadeira, né? Hoje a internet tem milhões de professores aí ensinando como você fazer uma atividade física dentro de casa. Se você não puder pagar uma academia, se você puder pagar uma academia, procure um profissional, faça uma atividade física regular. Isso ajuda muito a prevenir várias doenças e manter seu corpo e sua autoestima em dia. Isso aí já é um grande negócio, tá? E dentro dessa qualidade de vida, claro, você ter a sua fé em Deus, né? Procurar ali estar sempre em dia espiritualmente falando, porque uma coisa está ligada à outra, né? E, no mais, é manter o cérebro ativo e uma boa alimentação. Então, isso aí é qualidade de vida, tá certo? Por isso que a gente tem esse quadro aqui de saúde no programa e a gente chama de qualidade de vida, né? Então, é o bem viver aqui em nosso programa. E para falar como bem viver,
A Priscila Cel, que é uma profissional de saúde, ela sempre traz um profissional qualificado, né? Para falar como você prevenir aí a sua saúde, evitando várias doenças, tá? Então hoje a Priscila traz mais um profissional, mais uma dica para a gente. Vamos lá. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre drenagem linfática. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que ela tem a finalidade de ativar o sistema linfático e elimina o excesso de líquido no corpo. Mas além dessa finalidade estética, de afinar o corpo porque reduz medidas ao eliminar o líquido, também tem benefícios sistêmicos, que nós vamos abordar aqui alguns deles, que é principalmente a ativação da circulação sanguínea e a melhora do funcionamento do intestino. Aqui a nossa convidada que está no estúdio hoje, ela é fisioterapeuta, é criadora de um método inovador de drenagem linfática e ela vai detalhar mais a fundo aqui quais são as indicações e os benefícios desse método inovador. Seja bem-vinda, Larissa Lopes, bom dia. Bom dia, Pri. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e falar desse mundo que eu sou apaixonada, né? É o sistema linfático e de uma forma bem integrativa. Joia, a gente vai falar aqui bastante sobre o método inovador de Larissa e a gente vai primeiro conhecer Larissa, né, Lari? Eu quero que você fale um pouquinho sobre sua formação, área de atuação e o seu método também, você já pode ir apresentando para as pessoas saberem que método inovador é esse. Ah, maravilha. Eu me chamo Larissa Lopes, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, fisioterapeuta oncológica, terapeuta integrativa e especialista em sistema linfático. Sou apaixonada por esse mundo da estética, né? E poder proporcionar melhor qualidade de vida e autoestima para as pacientes. Também sou criadora do MLL, que é um método de redução de medidas, mas é um método integrativo, um método manual, uma terapia manual integrativa, onde a gente consegue trabalhar todo o sistema do corpo da paciente. MLL, quer dizer, então, é o método Larissa Lopes, é isso? Isso, Sim. Denominado método Larissa Lopes pelas próprias pacientes, inclusive, pelo avanço e ver que era uma proposta diferente, com resultados progressivos, e aí elas acabou ficando com o MLL. Já foi batizada com o MLL. Já foi batizada. Mas esse método, ele envolve a drenagem linfática, não é isso? Sim, a drenagem linfática é uma das técnicas, Pri, que a gente inclui no método, porque eu gosto muito de ver, eu sempre defendi de ver o paciente como um todo, de forma integrativa. E a drenagem entra nessa parte, na parte de retenção, né, na parte de eliminação de líquidos do corpo, para a gente dar essa enxugada e principalmente, não só, mas principalmente elas chegam através, quero a drenagem para meio estético, mas a drenagem vai muito mais que isso e é uma das técnicas utilizadas no método. Então, Larissa, vamos começar definindo o que é drenagem linfática. Algumas pessoas já ouvem falar, mas conhecer mais a fundo, tecnicamente dizendo, o que é uma drenagem linfática? Bom, no nosso corpo a gente tem vários sistemas, né? Sistema circulatório, sistema intestinal e tem o sistema linfático, que ele é responsável por eliminar o excesso de líquido que fica ali no intestício, né? No espaço intersticial, que é entre as células. No nosso corpo nós temos água, né? O líquido em todo local, inclusive dentro das células, que em maior quantidade. Mas esse líquido ele pode extravasar também, ficando ali entre as células, que a gente chama de interstício, e o sistema linfático, ele é responsável por transportar tanto as toxinas, quanto também ele entra em conjunto ali com mais dois sistemas, que é o circulatório e o sistema imunológico também. Então, ele basicamente é para ajudar a eliminar e diminuir esse edema, esse acúmulo de líquido que não tem que ser normal. Então, esse líquido ele está fora da célula. Exatamente. Que é o intestício. Só para vocês entender como o termo é técnico. Então, sim, a água é para estar dentro da célula. Se essa pessoa está muito retida, essa água sai da célula
e vai se acumular e fica nos pés, nas pernas, não é isso, Laís? E isso pode ficar por todo o corpo. todo o corpo. E é chamado de linfa. Esse líquido que vai no sistema linfático, a linfa é só um termo técnico, mas é praticamente para eliminar esse inchaço que incomoda tanto os pacientes. A gente às vezes tenta falar, não falar na parte técnica, a gente fala técnica, depois a gente fala o que A que gente fala, Explica um pouco mais. Verdade. A drenagem linfática, Larissa, ela tem a busca maior pela a finalidade estética. Sim. É isso? Então, a procura maior no seu consultório é por isso? É para reduzir medidas? Inicialmente, os pacientes sempre chegam, Lari, mas eu quero emagrecer, quero reduzir medidas, minhas roupas estão apertadas. E chegam procurando realmente, tendo essa queixa, né? De edema, tô muito inchada. O que não é normal a gente tirar uma roupa e ver uma costura ali, a marca da costura de uma calça, isso não tem que ser normalizado. Mas eu sempre, como eu faço uma sessão integrativa, eu tenho o hábito, sempre defendi o hábito de não olhar o paciente como um membro. O paciente não chega para mim um braço, uma barriga, enfim. Eu olho ele como um todo. E além da drenagem, para redução de medidas para emagrecimento, eu explico e a paciente sente no dia a dia a melhora também no sistema imunológico, porque através do sistema linfático a gente consegue eliminar as toxinas do corpo e consegue melhorar o sono também. E a movimentação, a gente consegue melhorar também o sistema circulatório, tá? E o aporte maior de mais oxigênio para essa musculatura, porque o sistema linfático é interligado com o sanguíneo. Então, quem busca o seu método não vai ter apenas a redução de medidas, vai ter um bem-estar como um todo e o melhor funcionamento também do seu corpo, não é isso? Exatamente, Pri. Ele vai ter, eu falo que é a junção da estética com a parte funcional, com a parte de melhora de qualidade de vida. Porque eu desenvolvi uma maneira de proporcionar bem-estar para esses pacientes, melhora da celulite, redução de medidas, cinturinha mais fina, em paralelo que eu consigo trabalhar alguns sistemas do organismo, proporcionando qualidade duradoura e progressiva para esses pacientes, através das queixas que elas vinham me trazendo, que não só, né, sempre vem associado. Eu tenho uma retenção de líquido, Lari, mas eu também tenho dificuldade intestinal, eu tenho um abaulamento muito grande na região abdominal. E aí a gente olha o paciente como um todo e consegue proporcionar resultados fantásticos e progressivos. Daqui a pouco a gente vai mostrar como são esses resultados. Ô, Larissa, fala como que é a sessão de drenagem linfática ou a sessão do seu método com as suas pacientes? Bom, a gente primeiro passa por uma anamnese, né? A consulta, que é primordial. Você consegue fazer todo um tratamento com a paciente através dessa consulta, né? Da anamnese, que é uma entrevista com a paciente, onde ela vai relatar as queixas, os objetivos, e aí vai ser tudo muito bem explicado, onde a gente pergunta da qualidade do sono dessa paciente, a ingestão de líquido que essa paciente tem, prática de atividade física, se tem alguma comorbidade associada também. E aí a gente traça um plano de tratamento para ela, lembrando que o método, ele não é uma receita, tipo assim, a gente não faz a mesma técnica para todos os pacientes, porque cada paciente é único, precisa de uma abordagem diferente, uma pressão diferente, um direcionamento diferente. Então a gente consegue uma sessão que dura mais ou menos assim 1 hora, e a gente consegue trabalhar em uma mesma sessão os sistemas que essa paciente se queixou, e automaticamente a gente tem esse resultado estético de redução de medidas, e também o peso da balança, todas as pacientes é unânime. Meu Deus, eu reduzi. Já na primeira sessão a gente consegue já resultados muito bons, justamente por trabalhar de forma integrativa esse organismo. Mas a técnica em si, ela é manual, você vai utilizar a aplicação de força com suas mãos? Isso, a gente usa técnicas manuais, que já são comprovadas, né? Foi a junção, a gente usa técnicas manuais com respiração, com postural, com alongamento. Então, a junção de técnicas, e nessa parte linfática tem uma pressão moderada, que ela
foge ali um pouquinho da convencional, da drenagem linfática, que é sempre rítmica, tem um direcionamento específico. A drenagem linfática, ela tem uma pressão ali geralmente de 40 milímetros, então assim, a gente consegue ir um pouquinho além para dar realmente a essa paciente um resultado progressivo. Então, pelo que vimos, não é somente apertar a pessoa, fazer força, né? Ela falou que envolve também a questão da técnica respiratória, de alongamento. Então, esse é o diferencial, então, do seu método. Não é simplesmente uma massagem, não é uma massagem relaxante. Ela tem ativação do sistema linfático, envolvendo também outras técnicas que ao serem agregadas, elas tornam-se um método inovador da Larissa Lopes. É isso? Exatamente. Vamos falar aqui, por que muitas mulheres elas sofrem com retenção de líquido? Por que é tão comum as mulheres se queixarem desse problema? E o edema, ele abrange todo mundo, né? Porém, nós mulheres temos principalmente aquela oscilação no período menstrual, né? Onde aumenta a taxa hormonal, então aumenta ali a progesterona, o estrogênio, que deixam esses capilares, né? Esse sistema sanguíneo mais permeável. Então, com isso, extravasa mais líquido para o intestino, então aumenta esse volume de líquido, causando maior edema, maior inchaço. E o sistema linfático, diferente do sanguíneo, apesar deles agirem em conjunto, o sanguíneo ele tem uma bomba, né? Ele tem um bombeamento, o linfático não. Então, por isso que a gente precisa dar um estímulo maior se essa paciente tiver o sistema linfático mais lento, e principalmente se for uma paciente sedentária, porque o nosso bombeamento natural do sistema linfático é a musculatura. Então, o movimento, atividade física, a gente precisa fazer. E também as mulheres, comer um pouquinho mais de sódio, já retém mais líquido. A gente sabe que cada molécula de sódio retém 2 de água. Então, assim, alimentos ultraprocessados, muito sódio, noites mal dormidas, estresse, tudo isso acarreta para aumentar esse acúmulo no sexo feminino, que ainda tem essa questão hormonal. E ainda o sedentarismo, né? Que eu acho que é algo também interessante. O que Larissa falou aqui é uma informação que vocês devem levar para a vida de vocês, porque ela foi bem pontual aqui na parte circulatória. Nós temos o coração que bombeia, né? Então o sangue circula, mas o sistema linfático é necessário ter uma ativação, seja de exercício, seja de a drenagem, do método, né? Então, é bem interessante isso. Por isso que muitas pessoas fazem drenagem 2 vezes na semana, faz caminhada, porque precisa estimular esse sistema linfático. Ele não por si só ele vai atuar, ele tem que ter um estímulo a mais, né? Precisa ter esse bombeamento, porque senão ele fica ali um líquido estagnado, né? Retido. E o que causa muito desconforto, Pri. Então, assim, paciente que se queixa, Lara, eu tô com muito inchaço. Ele não tá só com inchaço na função estética. Ele tem ali dificuldade de movimentação, ele tem peso nas pernas, aquela sensação que tem uma caneleira, como se tivesse uma caneleira presa, né, em cada perna. Então, esse alívio que o sistema linfático ativado corretamente, ele proporciona, é imprescindível, é indispensável para a qualidade de vida dessas pacientes. Muito bom. Vamos falar agora de uma situação, uma condição que acumula líquido e gordura, que é o lipedema. O lipedema tem sido cada vez mais comum, ouvimos falar, e eu gostaria de saber se esse método ele é indicado para o lipedema. Sim, também indicado, porque felizmente, né, de um tempo para cá, o lipedema tem sido um assunto que vem ganhando destaque, porque muitas pacientes chegavam para mim se queixando principalmente, Lara, eu estou cheia de celulite, eu faço dieta, eu pratico atividade física, mas parece que a perna não diminui. E a gente sabe, quando eu ia avaliar esses pacientes, eu percebia que não era só uma retenção normal. Ali, aquele membro, geralmente, acomete muito mais mulheres, e em membros inferiores, esse acúmulo anormal de uma gordura que é uma gordura mais resistente. Essa gordura, mesmo com uma alimentação balanceada, atividade física, muitas vezes ela não é eliminada de forma eficaz e, consequentemente, ela acumula líquido na região, o que causa peso, cansaço, falta de mobilidade adequada. E a técnica, né,
a terapia integrativa, a gente consegue estimular esse bombeamento para limpar, como se fosse limpar essa matriz extracelular, para que até mesmo posteriormente fazer um tratamento de gordura nessa paciente em membros inferiores, que pode acometer braço também, mas é mais comum em membros inferiores, esse intestino esteja mais limpo, mais fluido, para a gente conseguir acessar melhor essa camada de gordura. E é muito importante para a gente saber procurar um profissional capacitado, porque o lipedema, se feito de uma maneira, se manipulado de uma maneira equivocada, principalmente até utilizando alguns tipos de aparelho, se o profissional não ali entender que está se tratando do lipedema e usar um aparelho que cause, como por exemplo, um calor muito profundo, pode acarretar em vir desenvolver uma fibrose naquele local e posteriormente pode até avançar o nível desse lipedema. Paciente com lipedema grau 1, 2, pode passar por 3, por causa de uma inflamação. Vai avançar esse grau, né? Avançar uma inflamação. Então tem que ser um cuidado muito bem estudado para conseguir dar esse alívio em termo estético e também funcional para essa paciente. Joia, a gente vai ter aqui na nossa programação uma entrevista sobre lipedema, logo em breve, aguardem. Lari, vamos lá então falar ainda sobre a técnica manual. Sim. Você utiliza a técnica manual, mas existe algo a mais que você recomenda para seus pacientes para associar ao tratamento? Então, primeiro passo, a gente tenta eliminar vamos limpar esse organismo para a gente conseguir acessar em casas de gorduras mais profundas, um tecido adiposo, né, que é a gordura mais espessa. Então, assim, quando a gente limpa e estimula tanto o sistema linfático como integrado com os outros sistemas, a gente consegue otimizar o metabolismo dessa paciente, consequentemente, ela tem uma perda de peso, ela tem uma melhora de qualidade em questão postural, intestinal, que a gente consegue trabalhar também circulação. Posteriormente a essa sessão manual, a gente consegue, com esse organismo mais limpo, a gente consegue acrescentar uma manta térmica, que a gente consegue fazer um calor superficial, inclusive a manta térmica, ela pode ser utilizada em pacientes com lipedema. Sim. É contraindicado um calor mais profundo, mas a gente pode otimizar fazendo um detox, né? Muita gente fala, vamos fazer um detox, mas um detox bem feito, onde a gente consegue ali uma troca, uma melhor oxigenação tecidual e muscular nessa paciente, mas inicialmente é sempre o tratamento manual que a gente já consegue tratar esse paciente como um todo. E quais seriam os principais sistemas do corpo que o método atua positivamente? Você falou do circulatório e da parte intestinal. Tem alguma outro benefício, alguma outra região do corpo? Sim. Como eu disse, né? A forma integrativa de tratar o paciente é muito importante. O paciente é um todo. Então, eu sempre costumei pensar que a estética, ela é um marcador de que algo não está indo bem. Eu sempre falo para a paciente, sua parte estética, ela vai lhe mostrar a doença antes dela se instalar. Porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, a parte externa, ela vai ficar sempre por último. Ele vai dar prioridade aos órgãos, né, que são vitais. Mas se você olha para aquela paciente e vê uma olheira muito profunda, muito marcada, se a paciente chega, eu vejo que está com unhas ou cabelos muito ressecados, muito quebradiços, pode ser uma falta de hidratação mais profunda dessa paciente. Então, o corpo sempre, uma pele muito acneica, então pode ser que essa paciente esteja muito intoxicada, então a gente tem que tratamos o sistema linfático, nessa questão da eliminação de toxinas, que já melhora automaticamente a imunidade dessa paciente através do estímulo dos linfonodos. Nós temos o sistema linfático que são como, de uma forma bem simples, como se fossem grãozinhos de feijão, sabe? Como se fossem bueiros do nosso organismo, para a gente conseguir eliminar essas toxinas e melhorar a imunidade. Trabalha também função respiratória, é muito importante a gente trabalhar essa caixa torácica, sendo que é de uma forma muito sutil e muito tranquila para os pacientes.
Consigo trabalhar na seção fortalecimento muscular. Pacientes chegam se queixando daquele abaulamento na região abdominal. Então, a gente consegue trabalhar a musculatura. Muitas vezes, esse abaulamento pode ser ocasionado por uma diástase, que é o afastamento da musculatura, mas não. Às vezes, também é simplesmente um enfraquecimento muscular ou um edema mais profundo, um edema gástrico, que a gente trabalha já entrando no sistema intestinal, tanto em pacientes que têm dificuldade em um retardamento de conseguir ir ao banheiro, a gente consegue estimular no sistema linfático e a gente consegue também melhorar esse edema mais profundo, que diferencia um pouco da técnica inicial da drenagem, porque com a técnica superficial, que a gente aplica uma drenagem linfática, a gente não consegue estimular e bombear para eliminar esse edema mais profundo, porque o nosso abdômen, ele imagina, tem órgãos dentro dele, então assim, ele é uma cavidade muito grande e profunda. Então aí a gente utiliza técnicas respiratórias, técnicas posturais, a gente consegue melhorar a questão de dor lombar, que é uma das queixas que os pacientes chegam também com esse fortalecimento da musculatura, e melhorar também o sistema nervoso, porque a gente consegue abaixar esse nível de cortisol da paciente e relata um sono muito melhor, né? Então consegue melhorar de relaxamento, né? completamente. E fortalecimento da musculatura, que está interligado com a pelve também. Região pélvica, pacientes que falam muito de incontinência urinária, que não tem que ser normalizado, né, Pri? Essa questão de incontinência por esforço ou por urgência, a gente também consegue fortalecer esse controle pélvico da paciente durante a sessão. E qualquer pessoa pode realizar o método? Inicialmente, sim. E tem idade específica para liberar? Tipo, você tem indicação ou não? Como o método ele é sempre voltado de forma específica para aquele paciente, então a pressão utilizada em uma paciente não será a pressão utilizada em outra. Sim. E a forma como a gente conduz essa sessão vai de acordo com a necessidade da paciente. Eu tenho pacientes que na fase de adolescência, né, a gente, como é uma forma integrativa, eu consigo tratar a paciente que tem, por exemplo, queixas de muita acne, até facial. Eu consigo tratar também através do método, porque a gente consegue estimular esse sistema linfático e imunológico, eliminar essas toxinas para também refletir em todo o corpo. E só tem algumas contraindicações que Pode falar quais são. Que durante a sessão tem que passar por uma consulta, porque muitas vezes são casos isolados. Se tiver alguma insuficiência cardíaca, ou insuficiência renal, ou alguma infecção. E durante a consulta a gente consegue analisar como está esse estágio e como pode ser adaptado para esses pacientes. Em caso de câncer, tem alguma contraindicação? Em casos de câncer, a depender do tipo da cirurgia, a gente consegue sim, inclusive é muito indicado, é uma drenagem linfática, o MLL é uma pressão mais profunda. Então, assim, a gente consegue fazer, dependendo. Exemplos de uma paciente fez mastopexia, ou ela fez uma mastopexia em termoplástico. Se a paciente fez uma retirada do membro, ela interferiu nesse sistema linfático, então assim, ela eliminou, mexeu nesses linfonodos, que são aqueles bueiros que eu falei anteriormente. A gente tem que fazer em um sentido diferente, mas é muito indicado. Então assim, cada paciente é único, a gente tem que ver se é um paciente que está em caso avançado de metástase ou não. Enfim, a gente consegue indicar sim. E as gestantes? Elas têm uma tendência a reter mais líquido, né? Então, pode ser realizada em gestantes, essa técnica? Pode e deve ser realizada em gestantes, Pri. Que é uma queixa. Quantas semanas que é possível a gestante ter essa liberação? Depende de liberação médica ou existe um período que já é indicado iniciar? A gente sempre inicia, assim, mais ou menos na 12ª semana, que dá ali os 3 meses de gestação, que é onde a gente segue esse tratamento até o final da gestação, que é o momento mais crítico ali, quando ela passa a partir do 7º, 8º e 9º mês, essa paciente está mais pesada, tem a compressão, né?
da parte sanguínea também, das artérias, a gente tem dos vasos, então a gente consegue reter muito mais líquido do que o normal, uma paciente que não esteja gestante, e causa peso, desconforto, dor lombar. Então o método é muito relaxante, é feito de uma forma adaptada. Por quê? Uma paciente que está gestante, principalmente nas últimas semanas ali de gestação, ela não é indicada que ela fique em decúbito dorsal ou ventral, né, que é barriga para cima ou para baixo. Então a gente faz essa paciente de forma muito tranquila e confortável, lateralizada, onde a gente consegue eliminar já de imediato na sessão, dar mais conforto e eliminar pacientes que chegam às vezes com a sandália até do esposo, porque não entra, o pezinho tá tão inchado, né? Com tanto edema, e fala, meu Deus, vou conseguir calçar minha sandália agora, esteticamente, principalmente funcionalmente, né? Porque a gente precisa proporcionar um conforto nessa fase, então é muito indicado. É a indicação para gestante e para as mulheres no pós-parto. Também tem indicação? Sim, também tem indicação. A gente começa, geralmente quando a gente tem, né? Nós somos mamães, esses primeiros 30 dias são momentos de adaptação, né? Então, geralmente as pacientes procuram após os 30 dias, pós-parto. Pode ser realizada, sim, antes, com 15 dias, pode ser realizada. Depende de como foi. Vai ser realizado de acordo se a paciente teve um parto normal, se foi uma cesárea. Dependendo do tipo do parto. Isso, dependendo do tipo do parto, mas é super indicado, até porque tem aquelas oscilações hormonais ainda, e a paciente está muito retida, né? Ou pelo esforço do parto, ou pelo medicamento, enfim. Então, a gente consegue trabalhar no pré e no pós-parto também. E sobre cirurgia plástica, pós-operatória de cirurgia plástica. O método também tem indicação para isso? A partir de quanto tempo pode ser realizada a sessão de drenagem com toda a questão integrativa que você disse? Em relação ao pós-cirúrgico, a gente é feita mais para uma fisioterapia pós-cirúrgica mesmo. Depende muito do tipo de cirurgia. A drenagem é muito indicada para pacientes que fez uma abdominoplastia, uma lipoabdominoplastia, uma lipoaspiração. Então, a gente trabalha ali a mobilidade tecidual, trabalha a retenção. Então, de acordo com o tipo de cirurgia que foi feita, se for uma cirurgia de mama, se for uma cirurgia de barriga, a gente vai direcionar essa linfa, né, esse edema, para uma outra cadeia de linfonodos, se essa parte linfática não foi interrompida pela inserção do corte cirúrgico. E a gente vai usar uma pressão diferente e vai também associar a outras técnicas. Mobilização tecidual, vamos usar além da drenagem, mobilização tecidual, postural. E geralmente, antes se falava para a gente fazer uma sessão pós-cirúrgica logo de imediato, no outro dia. Só que muitos estudos recentes já mostram que a gente pode ter uma boa eficácia sem prejudicar o tecido dessa paciente, porque já vai ter já vai ter ali um processo cicatricial natural. Então, a partir do 5º ou 7º dia, a gente entra com essa drenagem e não precisa com a sessão, né? Na verdade, a drenagem que engloba outras técnicas também. Hoje em dia, a gente trata pós-operatório, que vai muito além da drenagem, né? Linfática. A gente, no 5º, 7º dia ali, a gente faz espaçamento a cada 2 dias e tem resultados fantásticos, às vezes com 6, 8, antes precisava 20 sessões, né? Hoje, com 8 sessões, 9 sessões, a gente tem resultados maravilhosos, aprimorando, né? Ainda dando aquele toque final na cirurgia plástica. Produção, a gente tem aí alguns resultados de antes e depois do método da Larissa. Põe por gentileza para ela só explicando. Pode explicar, Larissa, por favor? Então, Pri, nesse caso mesmo, essa paciente chegou com a queixa, né, desse abaulamento, tá vendo, mais exacerbado. Isso aí foi de imediato, esse resultado é imediato. Foi uma única sessão, onde essa paciente, ela tinha esse desconforto gástrico, e por a gente trabalhar o sistema digestivo integrado com o sistema circulatório e fortalecimento muscular, eu consegui detectar muitos pacientes. Lara, essa paciente em específico. Lara, eu vou ter que fazer um tratamento muito longo para gordura localizada. Então, eu consegui aprimorar, consegui otimizar
o tempo dessa sessão trabalhando esses sistemas, onde essa paciente saiu extremamente satisfeita e o resultado é sempre progressivo. Temos outro resultado também, produção. É uma gestante, né? Exatamente. Isso aí que a gente falou do edema, né? Na parte inferior, por conta do peso mesmo dessa fase de gestação. Aí foi como ela me mandou, antes da gente fazer a sessão. E esse pós aí ela me mandou no outro dia de manhã. Tanto que o método ele não tem aquele efeito Cinderela, né? Ele tem um efeito progressivo, que causou muito alívio, em dor, em desconforto. Tem outro resultado aí, esse. Esse aí, que tem retenção, a gente conseguiu trabalhar bastante, uma única sessão aí, a gente conseguiu trabalhar o afinamento dessa silhueta, né? A gente conseguiu afinar essa cintura, conseguiu eliminar a retenção, conseguiu melhorar o sono dessa paciente, que era uma paciente também que sofria bastante ansiedade, e dor lombar também a gente conseguiu fortalecer. Bom, aí são só alguns resultados, né? Então, a Larissa já explicou sobre o método dela aqui, é um método realmente inovador, mostrou que não é somente drenagem linfática. Larissa, quem desejar marcar uma avaliação ou já realizar uma sessão com você, deixa aqui o seu contato, sua rede social, para que as pessoas procurem e vejam também como funciona o seu trabalho em rede social e de pertinho também, né? Fazer uma visita ao seu espaço. Com certeza. Já agradeço o convite, foi muito bom, espero ter esclarecido um pouquinho de algumas dúvidas em relação a esse sistema linfático e a terapia integrativa. O @ é @Clínica Larissa Lopes. Lá vai ser possível você tanto entrar em contato e conhecer, porque tem muitos resultados em relação à pele, ao sistema linfático, à gordurinha localizada, a tudo. Vou ter bastante resultado lá e qualquer dúvida estamos disponíveis. Será um prazer cuidar de você e da autoestima. Já segue lá, não esquece não. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor, né? Deixou aqui muitas informações importantíssimas para as mulheres, para a população de uma forma geral. Muito obrigada. E obrigada a você pela companhia. Mais uma vez aqui, sempre tentando trazer conteúdo inovador e de qualidade para vocês. Não se esqueça que é toda terça-feira às 10h30 aqui na TVI, no Bem Viver. Olha, e depois dessas dicas especiais sobre saúde, qualidade de vida e, claro, bem viver, para você viver bem por mais tempo e, claro, viver com saúde. Toda terça-feira, a partir das 10h30, aqui no TVI News, tem Bem Viver com Priscila Cel. E já a gente tem o quê, Pérola? Já os 10% com Dalila, ela que traz motivação profissional para você, empreendedor, para você que quer, sonha, deseja em abrir o seu próprio negócio, para você que tem passado por problemas, para você que precisa dessa motivação, essa dose diária, a gente tem aqui também os 10%, com dicas importantíssimas para você aprender e, claro, colocar em prática tudo que a TVI tem para te oferecer. São 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. E nós, do TVI News, antes de passar aqui a bola para essas motivações profissionais, você fica agora com o nosso hall de notícias do dia. Uma dessas notícias é o projeto de lei que prevê mudanças, então, nas polícias militar e civil aqui da Bahia. Pérola, como será feita, então, essa nova reestruturação? A da Polícia Militar funciona, então, com 3 novos comandos regionais, nas cidades de Jequié, Irecê e Alagoinhas. 13 batalhões, então, passam aí com cidades chaves para Feira de Santana, Eunápolis, Luiz Eduardo Magalhães, Valença e Jacobina. 2 desses, então, serão em Salvador, nas regiões do Nordeste, como Amaralina e Itapuã. 6 companhias independentes da Polícia Militar, a extinção de 9 unidades e 19 cargos correspondentes. Ainda terá também a abertura de 473 novos cargos de chefia e coordenação para fortalecer a liderança e planejamento das operações. Já na Polícia Civil, haverá a criação de cargo de delegado-geral, adjunto de operações,
5 novas diretorias regionais do interior, ampliando a cobertura em áreas estratégicas como Porto Seguro, Juazeiro e Feira de Santana. Então agora as forças de segurança pública aqui da Bahia passarão por essa nova reestruturação As pessoas passam então agora por esse novo processo de organização. Essas modificações elas incluem então mais unidades em toda a Polícia Civil e Militar, criação de novos cargos, reorganização territorial, adequações administrativas para ampliar então a capacidade operacional e também a gestão na Secretaria de Segurança Pública. O projeto de lei, então, será assinado pelo governador, enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, em regime de urgência. A gente sabe que o Jerônimo já deu uma declaração. Nós estamos numa guerra contra o crime organizado. Para combatê-lo, estamos enviando hoje 4 projetos de lei para a Assembleia Legislativa. Entre as medidas estão ampliação de 1.200 para 1.800 vagas para policiais de reserva. Também o aumento de tempo de atuação de 4 para 6 anos e a criação do cargo adjunto para dividir responsabilidades com o delegado geral, fortalecendo então a Polícia Civil, especialmente no interior, disse então o governador Jerônimo Rodrigues. A gente sabe que a Bahia passa agora por um problema muito grande em relação à segurança pública. Essa reestruturação traria novos cargos e, além desses novos cargos, traria também ali outras possibilidades de unidades aqui no interior da Bahia. E também, olha, Salvador recebe aí novas unidades e, além de tudo, policial passa a valer com esse cargo de 4 a 6 anos, ou seja, ainda melhor para quem fica naquele território, porque conhece, entende as demandas e, claro, passa a entender como e o que pode ser feito para que melhore as condições atuais. O crime, a violência, a Bahia desponta no ranking. A gente vê que é um estado muito violento e tem entrado nesse índice cada vez mais. A gente não pode mais só assistir, falar, ver as coisas acontecendo. Então, esse projeto de lei, ele foi assinado, então, pelo governador Jerônimo Rodrigues e foi enviado à ALBA com urgência, à Assembleia Legislativa aqui da Bahia, onde agora passará ali, então, pela votação entre os deputados, e o que a gente espera é que, de fato, entre em vigor o mais rápido possível, porque a situação atual do cidadão de bem, ela é muito difícil. A gente não pode andar na rua. Existe um tempo determinado. Você não pode sair de casa à noite, escureceu, se saiu, sai com medo de assalto. É tanta coisa ruim que acontece. E além de tudo, a gente vê, olha, que quantas mães perdem aí suas filhas, seus filhos, depois de assalto. A pessoa bate, faz do que faz, mata. Então é muito difícil, são famílias destruídas. E além de tudo, o crime se fortalece enquanto não houver uma iniciativa de segurança pública que possa realmente ajudar o cidadão de bem. Possa dizer, olha, você tem sim o direito de viver e não de tentar sobreviver. Ou seja, quantas pessoas morrem dentro de suas próprias casas vítimas de bala perdida? Os números despontam e são assustadores. Então, quando se fala em vítimas de assalto, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e além de tudo a vítima que também ela é baleada dentro de sua própria casa, no carro, ela passa por todos esses problemas. A gente entende que é uma situação muito complicada para todo mundo que vive nisso. Não só para a vítima, mas para a vizinhança, para o bairro, para a cidade, para o estado. Não é mais uma morte e nem deve ser tratada assim. Então, enquanto a gente não conseguir falar, pedir e cobrar que esse projeto de lei ele vá realmente mudar algo, ele seja algo que traga uma punição e, além da punição, aumente o policiamento nas ruas, passe a ter mais segurança,
aí sim a gente pode esperar dias melhores, a gente pode esperar que o crime organizado seja combatido, né? Porque, de fato, a proporção do que já foi, a gente vê o quanto cresceu. De fato, o crime organizado é organizado. Eu acredito que a bagunça talvez esteja fora. A bagunça realmente está no decorrer disso tudo. Das pessoas, elas fecharem os olhos e fingirem que não estão vendo. Então, enquanto não doer em quem possa melhorar, as pessoas continuam assim, ó, do jeito que estão. A gente sai de casa, não sabe se volta. Tá em casa, não sabe se vai ser vítima de um latrocínio, um furto, um roubo. Você não sabe o que pode acontecer. Então, a Bahia desponta nesse ranking. E agora esse projeto de lei aí prevê, então, essas mudanças na Polícia Militar e também na Polícia Civil, trazendo uma reestruturação dentro da administração, novos cargos, delegado adjunto, um delegado geral, para dividir as responsabilidades. Vem pessoas também agora ali para contribuir com a inteligência da polícia. Então, vai ser um trabalho minucioso e a gente espera que aconteça. E aconteça também o mais rápido possível, porque é o que a gente precisa, né? Eu acredito que não dá mais para a gente fingir que a Bahia só aumentou no ranking. Jequié, por exemplo, que é onde vai receber ali mais de uma unidade policial, que é uma da Civil e outra da Polícia Militar, a gente sabe que é uma cidade pequena, que fica no interior da Bahia, mas é uma cidade muito violenta. A criminalidade desponta. As mortes, isso nunca vai sair da minha cabeça. Nas primeiras 24 horas do ano de 2025 em Jequié, gente, foram mais de 4 mortes. Pérola, a gente está falando de quê? De uma cidade pequena, do interior da Bahia. Tinha dado nem 24 horas ainda, já 4 mortes, e mortes violentas, brutais, tá? Com requinte de crueldade. Então, a gente fala de uma cidade em que é uma cidade proporcionalmente, comparado a outras, grande, desenvolvida, e que, infelizmente, a sociedade, a população, fica à mercê do crime, da violência. Então, que se faça valer, de fato, esse projeto de lei para que a gente consiga, então, entender se a gente pode, de fato, dar mais uma chance ao governo ou o que a gente precisa fazer, porque do jeito que está é que não pode continuar. Então, a gente volta com vocês aqui a qualquer momento para bater um papo aí, então, sobre esse novo projeto de lei. A gente fala sobre racismo, o preconceito extirpado. A gente vê que as pessoas, elas fazem brincadeiras, falam palavras. Muitas dessas brincadeiras e palavras, elas são de cunho racista, preconceituosos, e a gente deve combater. Existem palavras que elas já foram restringidas do vocabulário e que você não pode falar de forma alguma, porque se torna um crime. E desde que o outro se incomode, se ofenda, a sua brincadeira não é brincadeira. A gente tem uma reportagem onde um pastor, ele fazia então ali um culto, uma pregação para mulheres, e durante essa pregação ele falava então que homens jovens devem escolher bem a sua esposa. Correto, deve escolher. Porém, que escolhessem as branquinhas, porque as branquinhas eram melhores, mas tivessem cuidado, porque as branquinhas eram mais caras do que a outra tonalidade de pele. Ele utiliza assim. A gente tem um vídeo aí, olha, e assim, é um vídeo que, para você de casa entender o que está acontecendo, era uma pregação para mulheres, e a gente consegue entender, então, o motivo do vídeo, então, ter viralizado. Onde ele fala que homens devem escolher a esposa, e correto, deve-se escolher, e muito bem, tanto a esposa escolher também muito bem o companheiro, afinal, você não casa com alguém esperando terminar no outro dia, no próximo mês ou no próximo ano. Ainda mais sendo da igreja, a gente acredita que o casamento
vai durar e deve ser eterno, até que a morte o separe. O que você promete ao outro perante a igreja, perante Deus. Então, que o relacionamento seja bom, duradouro e que com certeza os dois lados estejam felizes. Põe pra gente aí, produção. Eu digo para os jovens hoje, olha, se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais cara. Escolhe uma morena, que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, tem que comprar mais um creme, mais não sei o que, mais não sei o que, vai ficando caro. Mas o amor é cego. Olha, existem aí os dois lados, né? A gente acredita sempre na possibilidade de que pessoas falam, pensam, até mesmo em tom de brincadeira. No entanto, quando essas situações elas passam a se perpetuar, principalmente para nós que somos um país miscigenado, uma cultura que recebeu realmente muitas influências de outros países, de outro continente, a gente sabe que todos nós temos a descendência tanto indígena quanto africana. Ah, mas eu sou loirinha, eu tenho olho azul, eu sou um rapaz loiro, de olhos claros. Você tem. Na sua raiz pode estar bem distante, mas você tem. O nosso país, ele tem uma miscigenação muito grande. Foi um país muito explorado. A gente sabe muito bem a história. O Brasil, quando foi descoberto, lá em 1500, que passou por todo esse processo de colonização, a gente sabe tudo o que aconteceu. Isso a gente não aprende hoje, isso aprende na escola, pequenininho, lá nas primeiras séries. E hoje, a gente, além de saber toda a história, todo o contexto do Brasil, a gente também sabe que o mundo evoluiu, que as pessoas podem falar o que elas sentem, que ninguém deve calar o sentimento e a expressão do outro. A gente tem a nossa liberdade de expressão e, além de tudo, os nossos direitos. Então, uma brincadeira como essa, em que ele fala ali para escolher bem a esposa, porque a branquinha é mais cara e a pretinha não vai ser tão cara assim, então, ó, presta atenção, hein? Escolhe a pretinha que é mais barato, você não tem muito gasto, para as despesas não serem altas. Eu acredito que quando você fala e você traz à tona isso, de que uma vai ser mais cara que a outra, você relativiza demais ali o tom de pele. Então, que atitudes como essa a gente consiga combater, e ninguém precisa combater atacando. Então, fica essa dica para você, independente da situação que seja, racismo, preconceito, tente falar, deixe claro que aquela fala, ela não foi correta, ela se trata até mesmo de um crime, mas você não precisa atacar o outro também, tá? Então, nesse processo, onde as pessoas elas também estão aprendendo muitas coisas, embora o mundo esteja tão avançado, mas para você cobrar o outro algo, falar que é crime, você não pode e não deve praticar um novo crime, ou seja, atacá-lo. A gente sabe que o racismo estrutural existe, deve ser combatido e a polícia tá aí, os direitos estão aí para isso. Então, não cabe a nós, não cabe a ninguém julgar, apontar ou fazer qualquer tipo que seja discriminação. Então, a gente precisa agora entender o que a gente fala, o que a gente pensa, porque enquanto vocês falarem e o outro gostar, o outro não ser ofendido, é uma brincadeira. A partir do momento que passa a ofender alguém ou uma classe, se torna já um crime. Olha, a gente retorna já já com mais informações, com mais viralizados da internet, com mais dicas e, claro, com muitas notícias, porque agora é hora dos 10% da Lila Reis. Pode rodar a vinheta, porque vem aí, na sua terça-feira, a motivação profissional que você precisava. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, essa casa é sua, esse momento é seu, porque nós estamos aqui para contribuir
com o teu sucesso, com a tua alegria, tá bom? Um estudo em Harvard mostrou que a felicidade precede o sucesso, ok? Eles constataram em pesquisas que pessoas felizes produzem mais, logo, faturam mais, têm mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, se você está esperando aí alguns motivos, alguma razão para ser feliz, você está no caminho errado, ok? Porque você não precisa ter para ser feliz. Você precisa se tornar uma pessoa feliz com o que você tem, onde você está, pelo ar que você respira, pelos olhos que te fazem enxergar, pelos mínimos detalhes, ok? Felicidade precede sucesso. Se você quer ter sucesso, primeiro você precisa ser uma pessoa feliz, porque a felicidade te dá combustível, tá bom? Para alcançar o que você sonha. Então não fique esperando ter para ser não feliz. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar aquela casa, aquele carro, aquela família, aquela pessoa, tantos não sei quantos R$1.000, milhões de reais. Não. Seja feliz no hoje, porque nada disso garante a felicidade. O que garante a felicidade é algo muito intrínseco, é algo de dentro para fora. São motivos que o dinheiro não pode comprar, tá bom? Você só é feliz quando você é rico do que o dinheiro não compra. E eu quero trazer alguns pensamentos, algumas frases para melhorar a sua mentalidade, porque tudo é o seu mindset. É como você pensa, como você se enxerga, como você vê a vida. E o nosso intuito aqui é fazer de fato com que você enxergue a vida como ela é, não como pintaram para você. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão cada vez menos pensando. As pessoas estão recebendo informações prontas, um modelo a ser seguido pronta e ela mesma não pensa com ela. Ela está aceitando sugestões o tempo todo. A maioria das pessoas hoje, tá, que vivem nos 90%, elas vivem das sugestões alheias. Então hoje as narrativas são colocadas na mídia, por exemplo, e as pessoas aceitam. Elas não questionam, elas não confrontam, elas não raciocinam se isso está conectada com seus valores, com sua essência, com a vida que ela quer ter, os resultados que você deseja. Então é muito importante você fazer a sua mente pensar. A capacidade de pensar é algo que ninguém pode tirar de você, nenhuma inteligência artificial pode te substituir quando de fato você usar sua mente. Quando você sentir, tá, as melhores emoções, quando você tiver a capacidade de pensar e pensar grande, pensar de maneira nobre, de maneira linda, de maneira inspiradora, isso nenhuma inteligência artificial pode roubar de você. Então é importante você não cair na falácia de uma narrativa onde as pessoas estão dizendo o que você tem que fazer e você, como um robô, vai lá e faz porque você perdeu a sua liderança, a sua autonomia. É interessante entender que a mente, a cabeça é a capital do corpo. Então, eu quero trazer alguns conceitos para que você aí melhore a maneira na qual você pensa, para que você tenha aí uma vida de grandes resultados, uma vida feliz, uma vida de paz, ok? Paz em meio às guerras. Olha que conceito interessante de Jim Rohn. Não deseje que fosse mais fácil. Deseje que seja melhor. Não deseje menos problemas. Deseje mais habilidades. Não deseje um desafio menor. Deseje mais sabedoria. Olha que interessante. Às vezes você fica esperando, desejando uma boa oportunidade, quando você de fato não tem a habilidade. Então não deseje que a vida seja mais fácil, metaforicamente falando. Porque se a narrativa que você conta para você é que a vida é difícil, difícil ela será para você. Mas se você diz para você que a vida é um desafio maravilhoso e que apesar de tudo vale a pena viver, vale a pena enfrentar os desafios, brincar com a vida e aprender com os problemas, cada vez mais fácil a vida será para você. Então não deseje que as coisas sejam mais fácil, deseje que você tenha as habilidades, os conhecimentos necessários.
Deseje mais sabedoria. Talvez você está errando porque você está desejando o errado. Deseje ter sabedoria. E se você tiver sabedoria, conhecimento e habilidade, com certeza todas as outras coisas ficarão mais fáceis para você, ok? O desafio da liderança é ser forte, mas não rude. É ser gentil, mas não fraco. É ser ousado, mas não intimidador. É ser prudente, mas não presunçoso. É ser humilde, mas não tímido. Ser orgulhoso, mas não arrogante. Ter humor, mas sem tolice. Olha que interessante isso aqui. A dualidade, a flexibilidade que a vida nos exige, a liderança nos exige. A melhor liderança é a liderança situacional. Existem muitos estilos de liderança que são desempenhados hoje em dia. Mas o melhor estilo de liderança é o estilo situacional, ok? O que a situação demandar de você, você precisará ser. Então, a liderança que funciona é a liderança que flexiona com a necessidade. Ora, você precisa ser mais democrático, ora, você precisa ser autocrático. Existem momentos na liderança que você precisa ter uma escuta ativa. Outros momentos você precisa já determinar e decidir. Então, a vida é uma liderança que exige flexibilidade. Então, é você ser autoconfiante, mas não prepotente. A autoconfiança e a prepotência são coisas totalmente diferentes. E quem sabe dançar essa dança, quem não erra na dose da vida, consegue grandes resultados. Ok? Nós estamos falando de resultados de vida, não só numa carreira profissional. Então é muito importante você entender como é que funciona. É necessário você ser flexível. Você não pode ser 8 ou 80, 100%, sempre. Porque em determinadas situações você vai precisar ter essa flexão em ser mais forte, em ser mais sensível. Tudo vai demandar da energia masculina e feminina dentro de você na situação que te exigirá ser o que é necessário, tá bom? Todos nós sofremos uma das duas coisas. Olha só que interessante. Ou sofreremos pela dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Isso também foi Jim Rohn que falou. Um grande pensador, um grande conquistador, empreendedor do século XX e enfim. Você e eu vamos sofrer por duas coisas. Ou pela dor do arrependimento, ou pela dor do fazer mesmo. Ou pela dor da prática, dor da disciplina. Você quer sofrer por qual dores? Porque vai doer. Ou você vai sofrer porque você se arrependeu por não ter feito o que você deveria, ou você vai sofrer também porque você teve disciplina, porque ter disciplina dói. O crescimento dói, mas quando você aí decide sofrer pelo motivo certo, pela lapidação correta, o sofrimento vira um triunfo, um alento, e você faria tudo outra vez. Então não sofra a dor do arrependimento, de querer muito viver algo e não fazer por falta de coragem ou disciplina. Sofra o sofrimento da disciplina, porque amanhã você faria tudo de novo. O tempo passa. E não olhe para trás com o pensamento em si. E se eu tivesse feito? Se eu tivesse falado? Se eu tivesse agido? Não faça isso. Não se arrependa do que você não fez. Tenha dor da disciplina, de pagar o preço para viver a vida dos seus sonhos, porque isso vale muito mais a pena do que você se arrepender da jornada que você decidiu não trilhar. Olha que outro conceito interessante, esse é o meu conceito. O conceito é, está todo mundo cansado de quem fala bonito. Está todo mundo querendo, na verdade a maioria das pessoas querem quem age bonito. Você é uma pessoa que só fala bonito, mas não age?
As suas atitudes representam também quem é você. As pessoas não sabem o que tem aí dentro, mas as pessoas sabem o como você se comporta, o como você se posiciona. Um líder, aqui a nível de desenho e exemplo, ele perde muito na sua liderança quando ele fala palavras bonitas, mas ele age de forma incongruente. As pessoas começam a perder a admiração, confiança por ele. E aí começa um declínio na produtividade, na entrega. Existe uma desarmonia, conflitos, porque é aquela pessoa que fala bonito, mas age de maneira feia, de maneira contrária, de maneira incongruente. Cada um fala o que quer, quem tem sua boca fala o que quer. Mas os memoráveis, de fato, são aqueles que fazem o que falam. E nós precisamos parar com esse jeitinho de querer dizer boas palavras, aparentar o melhor, mas nas atitudes a gente não é tão bom assim. Tá todo mundo cansado e a gente não consegue enganar as pessoas hoje por muito tempo, não. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Antigamente as pessoas falavam bonito, até poderia enganar. Hoje em dia as pessoas estão até ficando um pouquinho inteligentes. Hoje em dia a mentira parece muito mais rápido do que você possa imaginar. Então, para de falar bonito, para de ficar mentindo. Eu conheço um monte de gente. Conhecia, né? Porque conheci. Porque pessoas que são incongruentes eu vou afastando de mim. Eu me afasto delas, na verdade. E falava tão bonito, mas agia tão feio. Conscientemente. Quem precisa de mudança, busca mudança. Não existe pessoas perfeitas. Mas a sua palavra tem que representar muito bem a você. Você é a sua palavra, você é o que você fala também. E se as suas palavras não são congruentes com o que você disse, você já não vale nada. Então, para de falar bonito e age bonito. Tenha atitude bonita. Isso vale muito mais do que palavras jogadas ao vento. Ok? Então, tá todo mundo cansado de quem fala bonito, faz muitas promessas, iguais aos políticos. Vou usar aqui um exemplo, né? Quantos políticos fazem muitas promessas e no final das contas é tudo uma grande mentira. Não seja assim, você se torna uma pessoa desmoralizada, uma pessoa em quem não vale a pena confiar. Uma pessoa que, na verdade, nem você mesmo vai confiar em você. Porque você fala de uma maneira e age de outra. Lá no fundo, a sua autoestima está lá no pé. Porque nem você se respeita. Porque você se promete até para você mesmo, muitas das vezes, e não faz. A tua autoconfiança vai caindo. Porque você diz que faria alguma coisa e você não faz. Porque você não age como você disse que faria, como você falou. Olha só, pessoas que falam que vão fazer algo e não fazem, pode até prejudicar a outros. Mas elas estão prejudicando a elas mesmas. Porque cada vez que você diz que vai fazer algo e você não faz, você se desmoraliza com você mesmo. A sua autoconfiança cai. A sua moralidade com você mesmo cai. O seu respeito por você não existe. Você não vai acreditar em você porque você não faz o que você fala que diz que iria fazer. Então acorda para a vida. A primeira pessoa que você precisa impressionar, credibilizar é você mesma. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Entende? E vou dizer mais. A autoconfiança é como se fosse um cheiro. A gente sente de longe. Talvez eu não esteja vendo o bom aroma, mas eu estou sentindo que existe esse cheiro. Talvez eu não esteja vendo onde está a merda, mas eu estou sentindo o cheiro de merda. Porque a autoconfiança é como um cheiro. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa confiante, é uma pessoa que realiza, que fala e faz. Uma pessoa que não tem confiança, ela fecha as portas. Porque quem vai confiar em uma pessoa que não está passando segurança? E vou dizer para vocês mais ainda. O mundo que a gente vive é um mundo inseguro. Está todo mundo precisando de segurança.
Então, se você transmite confiança no seu caráter, na tua intenção, você se ama, você se respeita e você faz com que as pessoas te vejam e te tratem dessa mesma maneira. Existirão momentos, sim, que talvez você não cumpra a sua promessa por muitas questões, ok? Tem muitas coisas que saem do nosso controle, mas o que estiver ao seu controle, faça. Faça sem vontade, mas se você disse que ia fazer, você vai lá e faz. Tudo que eu conquistei e que eu fiz na minha vida foi porque saiu da minha boca. E se eu disse que eu ia fazer, eu tenho vergonha na minha cara. Eu gosto de mim, eu me respeito, então eu vou lá e eu vou fazer. Porque a primeira pessoa onde eu preciso confiar sou eu mesma. E se eu disse que faria, então eu vou lá e faço, com ou sem vontade. E assim as coisas acontecem. Então, não fica falando bonito não. Haja, porque a atitude é o que realmente te tira do A para o B. Ok? Toda insegurança é falta de conhecimento e de autodesenvolvimento, seja de nós mesmos ou do ofício ao qual a gente desempenha. Olha que interessante, toda insegurança ela vem pela falta de desenvolvimento, de a gente se conhecer, tá? Toda insegurança vem pela falta de eu conhecer a mim mesma e conhecer o ofício que eu desempenho. Na verdade, toda a inveja também vem pela falta de desenvolvimento. Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa que sente inveja? A inveja está atrelado à incapacidade. Se você sente inveja dos outros, porque são, porque têm, é simples, porque você não se capacitou. Porque você não se desenvolve. Então, quer eliminar a inveja? Se capacite. Apesar que a inveja é um grande buraco na alma, que a gente vai cavando e aí vai virando outras coisas. Mas a raizinha da inveja também está relacionada com a não capacidade, com a incapacidade. E a insegurança está relacionada à falta de competência, de desenvolver. Você é uma pessoa insegura? Se você é uma pessoa insegura em vários aspectos, você precisa entender que isso é simples de resolver. É só você desenvolver a sua capacidade, você desenvolver seu conhecimento sobre você e sobre qualquer coisa que você venha a fazer. Pessoas inseguras não ocupam lugar nenhum. Na verdade, pessoas inseguras ocupam os lugares que ninguém quer. E você aí não quer ficar em qualquer lugar. Você quer ter o seu espaço no mundo, sim ou não? Sim. Então, se você quer ocupar o seu espaço no mundo, como você deve e como existe espaço para você, tá? Eu trabalho com a lei da natureza, a lei da abundância. E a lei da abundância da natureza nos mostra que existe espaço para todos. A multiplicação é ampla e não é necessário que alguém perca para que você ganhe. Entendeu? Então existe lugar para você nesse mundo. Um lugar onde você se sinta pertencente. Um lugar onde você se sinta amado, acolhido, importante. Existe esse lugar para você. Mas esse lugar só vai, de fato, fazer parte da sua vida, como você tem de direito, por direito, se você se capacitar para isso. Se você arrancar a raiz da insegurança. Insegurança é falta de capacidade. E insegurança te separa dos teus maiores sonhos, do teu lugar que você tem por direito no mundo. Então, a melhor coisa para vencer a insegurança é se capacitar, ok? E finalizando aqui, a gente precisa entender também que daqui a um ano você vai ter se arrependido por não começar hoje. Olha só, daqui a um ano você se arrependerá por não ter começado hoje. E eu quero aqui te dar um grande insight do que você pode começar a fazer hoje. Olha só, comece hoje a se relacionar melhor com Deus, tá bom? Comece hoje a desaprender do que não te eleva, ok?
Comece hoje a aprender uma nova habilidade. Comece hoje a aprender a poupar e a investir dinheiro. Comece hoje a se relacionar melhor com as pessoas. Comece hoje a conhecer novas pessoas. Comece hoje a mudar de ambiente. Comece hoje a fazer o que você tem medo. Quais são os teus medos? Enfrente cada um deles. São bloqueios, os medos são bloqueios. E o seu maior salto quântico está escondido no seu maior medo. Enfrente hoje os seus medos. Comece hoje a fazer novos negócios ou fazer negócios. Comece hoje a ajudar alguém. Comece hoje a terminar tudo o que você começa. Começa hoje, por favor. Porque o tempo certo é agora. Comece hoje. Não se arrependa daqui a um ano pelo que você não começou a fazer hoje. Comece hoje decidindo ser melhor. Um grande abraço para você. Olha, e a gente está de volta aqui depois de toda essa motivação, dicas para você aprender e, claro, colocar em prática, porque às vezes o que falta realmente são essas dicas para você colocar tudo que você aprendeu, tudo que você pode aprender, empreender e, claro, melhorar de vida. E com certeza, Dalila, toda terça-feira, traz episódios importantíssimos para você de casa que nos assiste. Olha, quando o programa iniciou, o Barbosa, o nosso apresentador, ele veio falando então sobre esse empresário que foi preso em São Paulo, que todo mundo estava tentando entender, afinal, quem era. O que a gente sabe é que o Sidney Oliveira, ele é o dono da Ultrafarma e ele foi preso em uma operação em São Paulo. Ele foi alvo dessa operação do Ministério Público, que visa, então, desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Ele é o Aparecido Sidney de Oliveira, fundador da Ultrafarma, e foi preso, então, agora aos 71 anos. Atualmente, ele mora, então, em uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo, onde ele foi preso temporariamente. O que a gente também sabe até o momento é que o empresário, ele passou por esse processo, então, onde o Ministério Público já estava fazendo a investigação. Outra coisa, as informações, então, da própria empresa é de que a Ultrafarma tem mais de 1 milhão de clientes ativos e mais de 15 mil produtos disponíveis. No entanto, o Ministério Público de São Paulo deflagrou essa operação para desarticular esse esquema. A empresa até o momento não se manifestou. Até a última atualização que a gente fez aqui, então, eles não tinham dado nenhuma nota e até o presente momento não foi até falado. A Secretaria da Fazenda e Planejamento informou, então, em nota, que está à disposição das autoridades e colaborará com os desdobramentos da investigação do Ministério Público, por meio, então, da Corregedoria Fiscalização Tributária. A investigação, então, identificou um auditor fiscal estadual de alto escalão acusado de comandar um esquema de fraudes em créditos tributários que teria arrecadado em propinas, segundo promotores, cerca de R$1 bilhão desde 2021. Ele também foi preso na operação. Outro preso é o diretor estatuário do grupo Fast Shop, o Mário Otávio Gomes, que foi encontrado em um apartamento na zona norte de São Paulo. A empresa também não se manifestou até o presente momento. A investigação ela é conduzida, então, pelo Grupo de Atuação Especial de Repreensão aos Delitos Econômicos, o GDEC,
identificou também esse grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de propina. Além das prisões, os agentes também dão cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas. De acordo, então, com a apuração, o fiscal manipulava os processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome da sua mãe. Segundo o Ministério Público, a operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências, então, seguem em andamento. O que a gente também consegue entender é que essa operação, ela mira um esquema de corrupção em mais de R$1 bilhão. Olha, desde o ano de 2021, então, essa investigação ela já estava acontecendo, sendo feita. Em nota, a Secretaria do Estado da Fazenda informou que acabou de instaurar um processo administrativo para apurar com rigor a conduta do servidor envolvido. E informou, solicitando formalmente ao Ministério Público o compartilhamento das informações. O que também a gente sabe é que esse auditor fiscal, ele tinha um parceiro, que é o responsável pela lavagem de dinheiro. Ele também é alvo da investigação. Na residência dele, em Alphaville, foram encontrados 2 pacotes com esmeraldas, R$330 mil e cerca de R$54.200. Além disso, 600 euros dentro de um cofre. Na casa do auditor, em São José do Campo, foi encontrado também cerca de $10 mil. A gente sabe até o presente momento que tudo que está acontecendo, quando essa notícia chega para o público, não é que agora a investigação iniciou hoje, ontem, mês passado. Essa investigação ela vinha já identificando quem estaria por detrás, então, dessa lavagem de dinheiro, das propinas que eram repassadas a esse auditor fiscal e também o comparsa, a pessoa que era responsável por lavar o dinheiro. O Sidney Oliveira, olha, o que aparece para vocês aqui, olha, do lado direito, o rapaz com a camisa vermelha, meio alaranjada, para quem não conhece. O que está ao lado dele, então, olha, é o diretor do Fast Shop. Eles dois foram presos nessa operação em São Paulo. Eles teriam aí esse envolvimento com esse esquema de lavagem de dinheiro. E de acordo com as investigações que são conduzidas aí pelo Grupo de Atuação Especial de Repreensão aos Delitos Econômicos, eles manipulavam, então, os processos administrativos, facilitando a quitação de créditos tributários a essas empresas. Quem era o responsável, então, por essa quitação e manipulação dos processos administrativos? Esse auditor fiscal, que ele foi, então, ali preso também nessa manhã de terça-feira. A gente sabe que no caso da Fast Shop, segundo o Ministério Público, o auditor preso estava prestando assessoria tributária criminosa, indicando os documentos, então, que deveriam ser apresentados à Secretaria, a fim de acelerar o deferimento de créditos e ressarcimento do ICMS da gigante do varejo eletrônico. Segundo aí o Ministério Público também, foram feitas análises de documento, quebras de sigilo e interceptações que todas foram autorizadas, então, pela Justiça. Os investigados poderão responder, então, pelos processos aí de lavagem de dinheiro, organização criminosa,
E a Secretaria da Fazenda, em nota, já falou que está à disposição das autoridades e vai ajudar, colaborar com os desdobramentos dessa investigação do Ministério Público por meio, então, ali da Corregedoria da Fiscalização Tributária. Enquanto isso, o Comitê também de Recuperação de Ativos, ele falou que está atuando em diversas fases e que ele também vai estar à frente, que serão operações no combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ilícitos contra a ordem tributária, em conjunto com os órgãos ali que deflagram a operação nessa data de hoje. Além disso, também foi informado pela Cefaz São Paulo, que acaba de instaurar um processo para apurar com rigor a conduta, então, que foi solicitado ao Ministério Público. A administração fazendária reiterou, então, por meio de nota, o compromisso com valores éticos e justiça fiscal, repudiando todo e qualquer ato de conduta ilícita, comprometendo-se, então, com a apuração desses desvios de dinheiro, eventualmente praticados nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema. O que a gente fica agora tentando entender é como ali era feito isso, né? Já que esse auditor, ele fazia parte do Ministério da Fazenda, então talvez eles tivessem uma ligação até mesmo com mais pessoas, e é o que a polícia está tentando identificar também nesse momento. As buscas continuam sendo feitas em residências de familiares desses envolvidos aí no esquema. Também o sigilo bancário e telefônico foi quebrado por meio de autorização da Justiça, e agora ainda tem muito chão, muita bola para rolar aí, para a gente trazer aqui para vocês com muitas informações, né? Desde o início da manhã, todo mundo na expectativa de entender o que havia acontecido então com o dono da Ultrafarma, o Sidney Oliveira, que ele tem sim um grande nome dentro da farmácia, muitos medicamentos vendidos e, além de tudo, uma pessoa muito conhecida. Então, o que se esperava era entender o que está acontecendo. Então, a investigação ela vem desde o ano de 2021, que é quando eles conseguem entender ali que tem algo acontecendo. Porém, não era comprovado. Então, como tudo passava por um auditor fiscal que fazia parte ali do Ministério da Fazenda, então tudo estava dentro da lei. No entanto, o que é errado, o que é ilícito, sempre vai ter uma pontinha. Tem uma frase que diz o seguinte, que a verdade ela pode ser provada de alguma forma, em algum momento ela aparece. A mentira não, a mentira é mentira. Ou seja, os crimes eles não deixam de ser crimes, embora eles possam estar em volta ali de pessoas bem articuladas, com poder e que podem passar um pano. No entanto, uma hora a poeira sai debaixo ali do tapete, o ventilador escancara com tudo, é o que está acontecendo no presente momento, né? Até porque era tudo feito dentro dos conformes. Então, o auditor sabia exatamente os documentos, como poderiam ser manipulados para quando chegasse até lá, eles tivessem ali a liberação desses créditos. Enfim, era tudo feito ali meticulosamente. E ele também, esse auditor, tinha um comparsa, que era o responsável por lavar o dinheiro, então, que vinha ali dessas propinas. Tudo isso aí, gente, é fruto, então, de uma organização criminosa e que agora foi desarticulada. Olha, a gente também tem informação aqui do último caso que foi comentado, do Ítalo Santos, o influenciador que eu comentei com vocês ontem, que passava então ali por um processo na justiça, uma investigação do Ministério Público e, claro, uma exposição nas redes sociais que falava então sobre a adultização e até mesmo a exploração infantil. O que a gente sabe é que esse influenciador, ele tinha uma casa onde era um tipo de reality show em que ele postava nas redes sociais esses jovens e adolescentes. Muitos desses adolescentes com idade ali então na puberdade, entre 13, 14, 15 anos, que nem tinham completado ainda a maioridade, ele então fazia o quê? Eles tinham um contrato, um combinado entre eles e os pais, de que eles iriam para a casa do Ítalo a fim de ganharem dinheiro e fama. E essa fama a custo de quê?
Os vídeos que eram postados dessas crianças eram vídeos em que aparecia muitas partes íntimas. Por exemplo, meninas que, por exemplo, estavam na piscina dançando, fazendo gestos obscenos e de cunho sexual. O Ítalo Santos foi exposto também por um outro influenciador, o Felca, que fez então um dossiê completo, mostrando ali, além das provas concretas que foram apresentadas ao Ministério Público, um pedido também de que as contas, não só dos adolescentes, mas também do influenciador, ele fosse removido. Então a conta do Ítalo Santos foi bloqueada, banida do Instagram, tanto de postagens quanto de repostagens. A das crianças também, inclusive de uma delas, que é a Camilinha, que está há mais tempo com o Ítalo, que quando chegou por lá era apenas uma criança. E nesse processo inteiro a Camilinha já engravidou, fruto de um relacionamento com outro adolescente também de 15 anos, e que tudo isso a gente vê e tem um olhar também ali por detrás, né? As pessoas falam muito nas casas de apostas que eram divulgadas ali pelo Ítalo e que essas casas tinham interesse em cada vez mais que essas crianças fossem expostas. Por quê? Porque gera engajamento, curtida, seguidor. A pessoa vai lá assistir, né? O pedófilo adora esse tipo de conteúdo. Então era um conteúdo que o algoritmo entende que se você curte, você passa ali por vários stories, tendo o seu tempo de tela, o algoritmo entendendo que você se interessou, ele vai trazer mais e mais e mais. De que forma o algoritmo traz? Ele vai recomendar, seja ali no Reels, perfis também de cunho sexual. Então, esses perfis chegavam mais fácil na mão dessas pessoas e de outras. Então, fazia até mesmo que adolescentes que assistiam ao Ítalo Santos ou aos adolescentes que ele gravava e tinham também seus perfis nas redes sociais, esses adolescentes se inspirassem, achassem que era um tipo de criação correta, um tipo de vida correto. Uma psicóloga também falou sobre o caso, que inclusive ela foi contra, completamente contra a tudo que essas crianças viviam, inclusive festas e mais festas, bebendo, uma vida realmente adultizada para apenas uma criança de 13, 14, 15 anos, né? Então, é um processo muito delicado que, no entanto, a gente sempre bate na mesma tecla. Criança tem que ser criança. Não importa se a criança hoje ela tem um dom, um talento de rede social ou do que seja, ela tem que ser criança. E no tempo correto, uma hora a vida ela vai abrir, os caminhos se abrem e aí sim essa criança tem a oportunidade de se tornar adulta. E não nessa fase, essa é uma fase muito complicada. Hormônios à flor da pele, a cabeça nem está no lugar ainda, sabe? Não entende o que é a vida, não sabe, não tem experiências. Então acredita que tudo aquilo ali que está vivendo é muito bom, muito gostoso, que ela sabe de tudo, ele sabe de tudo, que tem maturidade. No entanto, não é só ruim para quem está passando, mas também para quem assiste, para quem está do outro lado da tela. E isso deixa um alerta nos pais também, para que você consiga identificar e corrigir, saber o que seu filho está assistindo, consumindo, qual é o tipo de produto na rede social. Porque a rede social ela é uma vitrine, você pode escolher o que você quiser. Você tem tanto informações benéficas quanto maléficas, coisas positivas e negativas. Então fica aí esse alerta para você de casa e amanhã a gente retorna aqui com mais informações e atualizações sobre o caso Ítalo Santos e também o do Sidney Oliveira, o empresário preso hoje nessa manhã em São Paulo. E a nossa programação não se encerra por aqui. Agora vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Muitas informações do sul e extremo sul baiano. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.